Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Opinião desta terça-feira, dia 12 de maio de 2026, aqui direto da sede da TV Pantanal, canal 22.1 de Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra e a alegria de receber aqui para uma entrevista o deputado federal Nelson Barbudo, Nelson Previdente, mais conhecido como Nelson Barbudo. Seja muito bem-vindo, deputado. Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite aos telespectadores. Boa noite, professor. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e sempre que fui convidado fiz questão de participar em vista da capacidade jornalística correta do senhor, do seu irmão que esteve aqui muitas vezes, do professor. Então, muito obrigado pelo convite. Imagina. Ao meu lado, decano do programa Opinião, cadeira 001 da bancada, professor Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber Lima. Boa noite, deputado. Boa noite. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. E lembrando a você que o programa Opinião é transmitido simultaneamente, ao vivo, pelo portal Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br e também pelo perfil da TV Pantanal no Facebook, que é TV Pantanal-Rede TV. E você pode acompanhar, caso você precise sair ou queira mandar para alguém, um parente, um familiar, um amigo, que está no trabalho, está em algum local que ele não possa ter acesso à TV agora, ele pode acompanhar e assistir a entrevista ao vivo por esses dois links. E a grande novidade aqui do diferencial do Opinião em relação aos outros programas, que aqui você participa junto, através do WhatsApp criado exclusivamente para sua participação, que é o 65999322529, como está aí na sua tela, tá bom? Manda aqui as perguntas que você desejar ao deputado Nelson Barbudo, ao professor Lorenberg, que nós teremos alegria em recepcionar, tá bom? E aí, deputado Nelson Barbudo, como é que está Brasília? Está frio também lá esses dias? Essa semana eu não fui porque as votações estão sendo online. E ela estava até meio quente, né, esses dias para trás, quando foi votado a dosimetria, né, há poucos dias atrás. Mas esta semana as votações são online e eu, em função de não poder estar viajando muito, Kleber, eu só vou quando o partido chama a gente em uma votação mais necessária da presença, porque eu estou me recuperando da quimioterapia que eu fiz durante 6 meses e é um processo muito invasivo, Kleber. Ela deixa efeitos colaterais muito severos e uma pessoa já que caminha para os 70 igual eu, preciso me resguardar um pouco. Mas o clima em Brasília está esquentando, né, com a aproximação das eleições. O senhor tocou já no ponto da dosimetria, que hoje, né, o país amanheceu com essa notícia do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que anulou a votação. Como é que o senhor analisa isso do ponto de vista assim, do enfrentamento ideológico? Esse assunto vai ser um assunto da campanha, vai durar até a campanha, ou só acha que ele já perdeu força? Então, ele, me perdoe, peço vênia, o senhor falou anulou, ele não anulou. Ele suspendeu, né? Às vezes para o telespectador, o senhor me desculpa, né? Sim, senhor, está certo. Ele suspendeu até que o pleno vote, né? E eu tenho notícia, Kleber, por isso que eu falo que o clima deve esquentar um pouquinho, que alguns ministros estão descontentes com a atitude do Alexandre de Moraes. Eles acham que deveria ser respeitado a vontade do Congresso, no caso que derrubou o veto do presidente, né? Então, eu acho que se não for respeitado pelo Pleno, vai ser motivo, sim, de tema ideológico na campanha, porque, especialmente para mim, seria uma atitude impensada do ministro, porque ele precisa respeitar mais o Congresso Nacional. Apesar de partidos como o PSOL
qualquer coisa que aconteça recorre ao Supremo, e eu acho que a função de um ministro é menos política e mais justiça. E o que está acontecendo, no meu modo de ver, professor, é mais política do que justiça. Então, eu acho que esse tema vai ser levado sim, Kleber. O senhor foi chamado, professor, aqui pelo deputado, então pode participar já. Tá bom. Deputado, eu vou sair um pouquinho fora do assunto. Pois não. Talvez seja uma pergunta que o eleitor do senhor deva estar fazendo durante todo esse período. O senhor foi filiado ao PL, foi candidato pelo PL em 2022, portanto o senhor vai para a terceira eleição, para a terceira disputa, a Câmara Federal, mas agora para um outro partido. Eu pergunto ao senhor, o que motivou o senhor a deixar o PL? Eu me lembro muitíssimo bem das vezes que o senhor esteve aqui, o senhor era combativo do PL, um defensor do partido. O que o motivou a deixar o partido e vir para o Podemos? Há quem diga que o senhor antes estava ensaiando uma migração para a União Brasil. Com certeza. A história, para que meus eleitores e seguidores entendam, posso estender, né, Kleber, um pouquinho. Eu fui convidado pelo governador Mauro Mendes para fazer parte da chapa do União, haja vista que Fábio Garcia iria para o Podemos, então sobraria uma vaga para mim. E como eu, já fazendo a matemática política, vi que no PL, que eu continuo sendo defensor, eu precisava me acomodar em outro lugar para me manter na política e defendendo meus ideais. No PL, comigo, são 5 pessoas com, em tese, votações expressivas que disputam 2 vagas. O PL só fará 2. Tiago Boava, Coronel Fernanda, Coronel Assis, Nelson Barbudo e Rodrigo Dazaeli. 5. Desses 5, Kleber, só 2 iriam, em tese, ser eleitos. 3 ficariam de fora. Eu, no União, faria uma dobradinha com a primeira-dama. Fui convidado para isso e me senti muito confortável, porque sempre fui amigo do Mauro e o partido iria e vai acompanhar o Flávio. Uma das coisas que eu não abri a mão o União vai acompanhar? Vai. Então, podemos conversar. Fizemos, acertamos, Kleber, e aí, no outro dia, o governador anunciou minha filiação na sede do partido. O Fábio Garcia, não sei se se arrependeu ou não estava certo, voltou e disse: governador, não vou mais para o Podemos. Eu já tinha me desfiliado, já estava assinando do União quando chegou o Fábio e disse que não sairia mais. Aí preencheu a escala do União e o governador não se sentiu à vontade para tirar uma pessoa que ele havia convidado e me colocar. Nesse interim, o Max, como já tinha me convidado também, chegou e conversou com o governador. Olha, vamos fazer uma reunião, se o Nelson aceitar vir comigo no Podemos, no lugar do Fábio ficou vago, porque ele tinha reservado o lugar do Fábio no Podemos. Aí fizemos uma reunião, para ser bem exato, eu, o Mauro, Piveta e Max. Fechamos o acordo, eu falei, o Podemos, eu vou só olhar o estatuto do Podemos, vou em Brasília conversar com a Renata Abreu, ver algumas situações em que eu já vi que o Podemos tem algum voto com o governo e eu, se for obrigado a votar, não vou. E ela me disse que em votações onde há conflito de interesse, ela libera a bancada. E é verdade. Então, eu me sinto muito à vontade. E continuo sendo bolsonarista, continuo sendo Flávio para presidente, continuo sendo Zé Medeiros para senador e um defensor ferrenho das pautas que o PL, que eu saí pelas portas da frente. Até foi uma declaração do presidente Ananias, que sempre me tratou muito bem.
avisei o nosso presidente federal e também foi uma beleza a minha saída, porque entenderam que era uma questão de sobrevivência para me manter no poder, porque o PL estava com 5 candidatos para 2 vagas. E por falar em sobrevivência, como é que está essa chance lá no Podemos? Lá tem, o senhor falou, reuniu com o governador, o ex-governador e o atual, né? Isso. Mas lá o senhor está hoje numa chapa com o Neri Geller, com o ex-secretário de Segurança Pública, o Roveri, né? Roveri, o Pastor Ritella. O Pastor Ritella, esse delegado aí também, o Fred Murta. Como é que está lá? Como é que estão as contas de vocês? Nós achamos que praticamente somando, a gente atinge o coeficiente com folga. A gente sabe que é só quando abre a urna, mas faz. No Podemos, por exemplo, eu preciso ter um voto a mais do que as pessoas que o senhor falou. E o que tiver um voto a mais, provavelmente, professor, será o deputado eleito. Então, ali eu tenho uma grande chance de, se eu não chegar, ser um primeiro suplente ou um segundo suplente. E nós já temos um acordo que quem chegar abrirá para o primeiro e para o segundo suplente. Então, eu achei mais fácil a minha eleição no Podemos do que no PL. Além do que, eu sou um amigo há 8 a 10 anos do presidente Max, do nosso partido, uma pessoa que eu tenho uma afinidade muito grande, e a gente tem mantido uma relação muito boa e será continuada agora no desenrolar dessa campanha. O professor lembrou agora que o senhor está indo para a 3ª eleição para deputado federal. O senhor foi um fenômeno na primeira eleição, o mais votado, salvo engano, né? Com certeza. Daquele ano. 126 mil votos. Aí teve uma queda assim, brusca para o ano seguinte, para menos da metade, né? Mais ou menos a metade. O senhor ficou como primeiro suplente e assumiu com o falecimento infelizmente da deputada Amália. Como é que está a expectativa de desempenho do senhor para esse ano? Consegue bater a meta da primeira eleição? A meta é bater a da eleição passada? Como é que está isso? A primeira eleição, Kleber, o senhor acompanhou e sabe que houve em vários lugares, com o apoio do Jair Bolsonaro, explosão de várias pessoas que não faziam parte do mundo político, né? Foi uma coisa assim que ninguém esperava, né? E eu tive voto nos 141 municípios e foi uma surpresa para mim muito agradável, mas que não era fácil repetir, nós sabíamos, né? Haja vista que na segunda eleição, a maioria, o senhor que trabalha com isso, diminui um pouco dos votos, salvo algumas exceções que aumentam, né? Mas geralmente uma pessoa tem 70 mil votos na primeira, depois cai para 60 e tal. Eu não tenho essa base, mas geralmente diminui. E com o presidente Bolsonaro enfrentando aquela situação política onde o TSE, na minha visão, cerceava a campanha de Bolsonaro e facilitava para o Lula, o presidente estava muito temeroso em gravar vídeos e ele não gravou vídeo para mim. Depois, a dona Michele adotou, com toda a razão, cada um adota. A Amália, a votação da Amália, uma parte expressiva tinha votado comigo, então vários fatores levaram à diminuição dos meus votos. E agora, nós trabalhamos para ter de 50 a 60 mil votos, o que na minha visão levaria 60 mil votos, eu acho que quem tiver será eleito no Podemos. No Podemos, né? Quem tiver 60 mil votos será eleito e se não tiver 50, 55, poderá ser um primeiro suplente, que é uma coisa normal num partido que fará né? Quem que o senhor acha que é o concorrente mais duro aí no Podemos? O Neri? Então, o Neri é uma pessoa que tem muita capilaridade. Já foi deputado, já foi candidato a senador. Foi candidato a senador. Os votos dele foram congelados, mas ele fez 230 mil votos, 222 mil votos. Quem achar que o Neri está morto,
fazendo política, está enganado. Eu conheço o Nery, ele tem uma capilaridade muito grande no interior, ele tinha muitas lideranças quando ele foi deputado, depois ele foi ministro, inclusive, né? E ele tem uma forte tendência a ter muitos votos. Roveri também, uma pessoa que ficou, acho que quantos anos de secretário, não me recordo, mas muitos anos. Uns 3, 4 anos, né? Isso. Porque ele não foi o primeiro. Tem a corporação que pode ajudá-lo, Apesar que nunca foi testado, né? Isso, é uma surpresa. O pastor também é um cara que já foi candidato a governador, se não me engano, né, senador, professor? né? O Ritela, senador ou governador? Governador, né? Governador. E teve uma votação expressiva. Então, tem 4 ou 5 ali, né, que tem, com todo respeito aos outros, né, que ainda a chapa não está fechada, mas que tem possibilidade de fazer uma disputa ferrenha e chegar também a 50, 60 mil votos. Portanto, eleição nenhuma é fácil, o senhor mais do que ninguém sabe disso, e temos ali 3 ou 4 pessoas que a gente pensa, né, que serão os puxadores. Isso, para disputar com a gente. Muito bem, professor. Deputado, o senhor falava em respostas anteriores que o senhor saiu do PL, foi para o Podemos, mas o senhor fará campanha, pedirá voto e votará no candidato, hoje senador Flávio Bolsonaro, e o deputado federal que será candidato a senador Medeiros. E governador, o senhor vai seguir caminho com o senador Wellington Fagundes, que é do PL, ou virá apoiando o governador Otaviano Pivetta? Quando eu fui para o Podemos, a situação ficou assim. Não está fechada na convenção que o Podemos apoiará. Tudo indica que ele apoiará o Otaviano Pivetta. Para mim, sem nenhum problema, e eu apoiarei e seguirei o meu partido na majoritária. Agora, sobre a questão de eu apoiar o Wellington Fagundes, só seria se o Podemos, que eu também não tenho problema em apoiar. Sou companheiro do Wellington, conheço o Wellington há quase 40 anos, fiz campanha para o Wellington na primeira dele a deputado, então eu tenho um respeito muito grande, só que se o Podemos coligar com União, eu apoiarei o Otaviano Pivetta, que eu também considero uma pessoa que poderá dar continuidade ao trabalho de Mauro Mendes, que sempre eu disse que foi um grande governador para o Mato Grosso. Não existe uma entrevista minha, vocês podem procurar, onde eu desabonasse a conduta, haja visto que governadores anteriores levaram o Mato Grosso a uma situação lamentável e, com a ajuda da Assembleia, com a aprovação do FETAB, com várias leis que a Assembleia aprovou, Mauro Mendes fez um caixa, fez um trabalho bom e deverá apoiar o Otaviano Pivetta, como ele mesmo declara, né? Então, se o Podemos fizer coligação com a União, eu apoiarei Otaviano Pivetta. A chapa pronta, então. Sim. Presidente, governador... Não, faltou o segundo, o senador, que eu apoiarei o Mauro. Só falou do Medeiros e do Mauro, né? Eu falei do Mauro antes, não? Falou agora, né? Agora. Então, a chapa está completa. Só gostou tanto do governo do Mauro, não faz sentido. Não, claro que não. Apoiar ele claro que não faria sentido. Para senador. Agora, também não faz sentido o senhor chegar no Podemos e o outro candidato do Podemos, do presidente Max, é a Janaína Riva, né? Aí isso também já fica assim, só chega... Ele está declarando. Tá ele e o Botelho, isso é um acordo lá intra-assembleia. Eles já declararam isso publicamente. Então, que estão com a Janaína para o Senado. É por isso que eu gosto de conversar antes de deixar as coisas definidas antes de mudar. Para não ter surpresa desse... Eu falei para o Max, eu posso filiar aqui desde que eu tenha livre-arbítrio. Por exemplo, se ele me proibisse de apoiar o Zé Medeiros, eu não fecharia com o Podemos. Eu tenho compromisso com o presidente Bolsonaro, quem ele apoiar, e já vem das outras eleições a vontade que o Zé Medeiros seja eleito. E o Max me disse que deixaria à vontade, então eu posso declarar que eu sou primeiro voto Zé Medeiros e segundo voto Mauro Mendes.
Muito bem, estamos conversando aqui com o deputado federal Nelson Barbudo, do Podemos agora, e voltaremos daqui a pouquinho para continuar esse bate-papo com ele. E você pode aproveitar o intervalo para mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua opinião. Gostou ou não gostou dele ter trocado de partido? Através do WhatsApp 65999322529. Voltamos em 2 minutinhos. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião desta terça-feira, dia 12 de maio de 2026, aqui na TV Pantanal, canal 22.1, mais uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, e hoje nós temos a alegria de receber aqui o deputado federal Nelson Barbudo. Antes da gente retomar a entrevista com o deputado, eu quero chamar o primeiro destaque do Gazeta Digital de hoje, que é uma manifestação aqui do vereador Ranalli, bolsonarista também aqui, cuiabano, né? Sobre a polêmica nova do dia da bolha bolsonarista, que é os detergentes e produtos da IP. Então, eu vou chamar aqui pelo inusitado da situação. Pode ser, produção? Vamos lá? Ranalli insinua que ato da Anvisa beneficia donos da Friboi e relembra outras empresas. O vereador Ranalli, Rafael Ranalli, do PL, insinuou que a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, contra a empresa de produtos de higiene doméstico IP teria sido motivada por uma tentativa de beneficiar a Minuano, concorrente que tem participação acionária dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A declaração foi feita nesta terça-feira, dia 12, em coletiva à imprensa na Câmara de Cuiabá. Abre aspas, a gente viu com fatos muitas coincidências, na verdade, de que a empresa adversária da IP, a Minuano, tem propriedade, a holding, as marcas dos Batistas, Joesley, então a gente vê muita coincidência em fatos que vêm acontecendo, afirmou o parlamentar. Ranalli também citou medidas do governo que considera benefício aos batistas. O primeiro foi a tentativa de tornar obrigatória a impressão da data de validade em cada unidade de ovo vendida no país, logo após os dois irmãos Batista adquirirem a empresa Mantiqueira, a maior produtora de ovos do Brasil. Muito bem, deputado Nelson Barbudo. Assim, o que acontece no Brasil? O que acontece nessa aula? O senhor falou aqui no bloco anterior que o senhor continua sendo bolsonarista. E eu quero fazer essa pergunta para o senhor como quem tem interesse mesmo de entender um pouco esse modelo mental. Da onde que surgem essas teorias de conspiração? Eu vi gente bebendo detergente na internet, pegando... Eu não sei se botou leite lá dentro, porque é aquele de coco, né? Tem um de coco que é branco. Tem gente bebendo. Tem um colega seu, congressista, que lavou o bigode com... O senhor vai beber... Eu quero perguntar para o senhor primeiro. O senhor vai beber, vai lavar a barba... E gasta muito, né? A barba ia gastar quase um tubo, né? O que acontece para surgirem essas teorias assim, dessa maneira, lá na bolha bolsonarista? Explica para nós. Eu acho que é o extremismo. Eu não sou favorável ao extremismo. Eu acho, inclusive, que esse extremismo da extrema-direita... contrário à extrema esquerda, está fazendo muito mal para o Brasil. Não tem na Câmara mais, professor, uma política pública sendo discutida para o país. Eu me sinto mal, Kleber, eu me sinto mal. Às vezes sou cobrado por eleitores e por pessoas que me seguem. O que o senhor está fazendo lá, deputado? Eu respondo, nós ficamos à mercê do Centrão. À mercê do Centrão. Professor, a extrema esquerda de um lado, com PT, PSOL, PCdoB, bababá. Do outro, os bolsonaristas. E no meio, o Centrão. Né? Aí, Kleber, acontece que as atitudes como essa levam a sociedade a desanimar um pouco com... cada um faz o que quer, o Ranalli faz o que quer, o Abílio faz o que quer. O Abílio também, se eu não me engano, andou com detergente. O Ranalli... ele não bebeu, só levou o vídeo. O Ranalli parodiou um vídeo do Nicolas que ele esqueceu de falar da termoelétrica. O Nicolas falou dos irmãos Batista do detergente, dos ovos e da termoelétrica que também queria ter. Então,
é o seguinte, eu acho que... eu também sempre fui um cara que gosta de vídeo, de mídia, você sabe. Mas eu acho que tem que ter mais consistência, porque o que tem de ver o prefeito de Cuiabá com IP, com detergente, não é porque eu saí do PL, não. Não, assim, e o prefeito Então. de Cuiabá que tem uma agência sanitária, de fiscalização sanitária. Então, o que a gente pode entender é que a agência sanitária de Cuiabá não está fiscalizando, cumprindo o papel dela. Ele acaba se entregando. O vereador da capital, o Ranalho é um bolsonarista, meu amigo, meu colega, respeito. Mas eu acho que a demanda da Câmara era mais importante. Parece que não tem buraco em Cuiabá. Então, eu não estou... eles vão falar, mas e você lá em Brasília? Nós também temos nossas deficiências, não sou professor de Deus, mas eu não levo uma pauta dessa para a tribuna da Câmara, né? Eu não vou chegar na tribuna da Câmara, porque eu acho que seria uma ofensa intelectual aos meus eleitores, né? Com tanta coisa, com tanto projeto para a gente tentar aprovar e melhorar a condição de vida do povo mato-grossense e brasileiro, ficar falando de detergente na tribuna, para mim também, para ir na sua resposta. Eu não concordo também com essas atitudes radicais da extrema-direita. Também. Da esquerda? Não, da direita. Você me perguntou da direita. Eu também não concordo. É porque extrema-direita de um lado, extrema-esquerda do outro, e o povo carente de projetos políticos que tenham em discussão os problemas do Brasil. Muito bem. Enquanto uns tomam detergente e não tomam vacina, né? Então. Por exemplo, é um negócio meio difícil de entender, professor Lorenberg. Deputado, o senhor falou na Câmara Federal, e aí permita-me pedir ao senhor uma rápida avaliação. Veja, o senhor está no seu segundo mandato, embora tenha conseguido a suplência, mas a saudosa Amália nos deixou e o senhor assume a cadeira dela. Eu peço ao senhor o seguinte, qual é o balanço que o senhor faz do desempenho que o senhor teve no primeiro mandato de deputado federal e agora está no segundo mandato? Todos nós sabemos que o segundo mandato que o senhor está agora ficou um tanto prejudicado em razão da sua saúde, da doença e etc. A gente tem que respeitar sempre isso, mas uma avaliação é necessária, deputado. Eu até quero emendar a pergunta do professor, boa pergunta, para dizer o seguinte, o senhor assumiu depois de um ano, a Amália ficou um ano no cargo, um ano e pouquinho. Né? Mais de um ano. Mais de um ano. Né? Um ano e pouco, né? Um ano e meio, mais ou menos. E aí o senhor depois precisou de quase um ano também para tratamento de saúde, é isso? Tratamento de saúde. Então, pode continuar. É isso aí, é o tempo que o senhor está no mandato. Então, é muito difícil fazer essa avaliação que o senhor me cobra, professor, pelo seguinte... tem duas interrupções, né? Do primeiro para o segundo. Eu fiquei ausente com a eleição, com a não eleição. E depois eu volto e começo a dar continuidade nas minhas pautas, que são defender o agro, a questão ambientalista, e de repente vem mais uma novidade, onde eu fui acometido por um câncer e praticamente 8 meses afastado. Mas eu faço uma avaliação positiva. Do meu primeiro mandato, eu fui o deputado que mais votei com o presidente Bolsonaro. Eu votei mais com o Bolsonaro do que o próprio filho dele, o Eduardo. É mesmo? E eu vinha votando com a oposição, e eu acho que meus eleitores esperam de mim ser um opositor ferrenho às políticas do governo Lula. E as pautas aprovadas, o senhor sabe que é muito difícil. Aprovar um projeto de lei, ele ir para a CCJ, depois ir para o Senado, depois ser sancionado. Essas coisas são bem difíceis, com mandatos interrompidos. Mas eu me considero uma pessoa que tem respeitado os meus votos, mesmo os 50 mil votos, 53, que não são poucos, Kleber. Sim. São muitos, não são qualquer pessoa que tem uma quantidade dessa de eleitores e com milhares de seguidores
e eles acham que a minha postura deve ser de oposição ferrenha a esse governo socialista de esquerda que eu e meu eleitorado considera que é o Lula com seu partido, que é o PT. Olha, tem uma coincidência hoje aqui incrível. Hoje, 12 de maio, está inteirando exatamente 2 anos do falecimento da deputada Amália. Eu acho que eu tinha visto qualquer coisa hoje, que era hoje, há 2 anos há de 2 anos. falecimento. Ela faleceu na madrugada do dia 12 de maio de 2024. Aproveitar para expressar os votos de pesar aqui da televisão, da bancada, né, deputada? Para toda a família da deputada, para os amigos, para os eleitores dela, porque hoje é essa data aí, a gente falando nela. Kleber, né? E Deus é testemunha, se algum dia, com a doença dela, que eu também tive, eu desejei algum mal para a Amália, para que eu pudesse retomar o mandato, eu quero que Deus me leve. Eu muitas vezes fiquei de joelho na cabeceira da minha cama e nas minhas orações eu pedia: Senhor, ela é tão nova. E ela me disse que o sonho dela era ter um filho. E ela descobriu o câncer quando ela foi fazer a inseminação artificial. Vocês sabem disso. E eu tinha esse sentimento dela não ter realizado o sonho e, além do mais, perder a vida. Mas não foi com a minha torcida, porque eu rezei para que ela tivesse a saúde restabelecida. Eu já tinha sido o deputado mais votado, um homem maduro, com filhas adultas, né? Então, esse mal eu não carrego. E rogo também à família, as minhas condolências nesta data tão triste que eles devem estar comemorando, não comemorando, né? Registrando, né? Provavelmente uma missa, né? 2 anos que a Amália deixou a família, né? E nessa data muito triste. Uma doença inesperada, como o senhor falou, não passou por um processo. Agora, falando ainda nesse assunto, o problema de saúde que o senhor teve, o CA que o senhor teve, foi igual ao dela, de mesma natureza? Não, eu não me lembro onde que foi o dela. Eu sei que também foi depois que a gente começa a fazer o tratamento e uma pessoa que absorveu eu encarei com muita fibra. Parece que eu ouvi você falar agora o CA, as pessoas, eu falo câncer, as pessoas, o que aconteceu, Nelson? Eu tive um câncer, eu tô com câncer, meu Deus! As pessoas não gostam de falar, né? Uma doença como uma trombose, como um derrame, é lógico que ela é mais agressiva, mas as pessoas precisam, e eu tentei transmitir, Kleber, na quimioterapia, para as pessoas que estavam do meu lado, a firmeza e a convicção. Eu já declarei que eu tinha certeza, professor, que eu estaria liberto, como eu já fiz 2 exames, 2 PET scan, que são exames especialíssimos, e eu estou livre de tumores. Só que não sou hipócrita e sei que preciso de mais 4 anos praticamente para que ele não retorne. Mas com fé e com o otimismo, Kleber, que eu estou levando, eu durmo, eu não lembro, Kleber, que eu tive um câncer, eu continuei a minha vida, eu encarei a quimioterapia, os médicos ficaram surpresos. Olha, com tanta vontade, quando eu cheguei, Kleber, o senhor já vai raspar o cabelo, os colegas, né, tudo. Eu falei, não, é por quê? Porque vai cair. Eu falei, não, mas o senhor não sabe se o meu vai cair. Como é que o senhor sabe? Não, porque de todo mundo cai. Eu não sou professor de Deus, cara. Eu falei, mas eu vou torcer pro meu não cair. Eu não vou rapar. Eu vou esperar. Se tiver que cair, ele que caia. Eu não vou antecipar. E veja bem que não caiu os meus cabelos. Então, eu acho que a fé, a vontade, o otimismo e não deixar a doença ficar na tua cabeça, Kleber. Eu não perdi uma noite de sono, professor. Quando eu recebi o diagnóstico, a minha família quase a minha esposa, as minhas filhas, quase morreram. Eu falei, vem cá, bebê. Câncer no estágio 4 com metástase. É um diagnóstico pesadíssimo, Kleber. É tipo 4,5.
No 5 é caixão e vela preta. Eu falei pro médico, mas então falta meio para mim? Ele falou, uma carinha assim, sabe o que é? Tem uma... Eu falei, então, deixa comigo, eu vou me apegar nela, porque se tiver 1%, eu tenho chance. E falei para minhas filhas, olha, eu preciso do vosso apoio para minha esposa. E Kleber, depois estudando, até 60% da cura é o apoio da família. Uma é a cabeça do paciente. O apoio da família e o tratamento. Médico, claro que, né? A fé, mas o apoio da família. A minha esposa e as minhas filhas, 6 meses do meu lado. Me dando remédio, papai, chegou a hora de madrugada, de noite, de dia. Você sente que você não pode ir, Kleber. No meu caso, eu não sei as outras pessoas, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu percebi que eu precisava continuar vivendo porque as pessoas que me amam e que eu amo estavam comigo e até agora deu certo. E o senhor já era um homem de fé? Ou... Muito, católico, apostólico, temente, devoto de Nossa Senhora Aparecida, muita fé. Muita fé. Muito bem. Que o senhor fortaleça essa fé e hoje aconteceu algo inédito aqui, o Nelson Barbudo tirou o chapéu. Nem no Congresso ele não tira o chapéu, ele tirou aqui para o nosso telespectador, então nós vamos saudar a isso também e chamar já o segundo e derradeiro intervalo de hoje. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Opinião e você ainda tem uma chance de mandar a sua pergunta para o deputado Nelson Barbudo, que nós faremos no próximo bloco, no 999-322529. Voltamos em 2 minutinhos, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta terça-feira, dia 12 de maio de 2026, entrevistando hoje aqui o deputado federal Nelson Barbudo. E por uma desses caprichos da natureza, ele é suplente da ex-deputada Amália Barros, que hoje inteira 2 anos do seu falecimento, exatamente no dia 12 de maio de 2024, que ela nos deixou. Antes de prosseguir aqui com a entrevista com o deputado Nelson Barbudo, eu quero chamar mais um destaque do Gazeta Digital, que traz uma informação sobre um programa do Brasil de combate ao crime organizado. Vamos lá, produção? Saiba como vai funcionar o programa federal contra o crime organizado. O governo federal lançou nesta terça-feira o programa Brasil contra o crime organizado. Entre as ações estão previstas o fortalecimento das atuais Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, FICO, a compra de equipamentos e a promoção de 138 unidades prisionais para o padrão de segurança máxima dos presídios federais, com o objetivo de frear a articulação criminosa. O cronograma estabelece operações mensais integradas e a instalação até setembro dos comitês integrados de investigação financeira e recuperação de ativos. Muito bem, está aí um resumo dessa notícia. A notícia é interessante para o Brasil. O crime organizado passou a ser uma pauta nacional, né, deputado? Eu preciso fazer um paralelo desse assunto com um assunto que abriu a nossa entrevista hoje, que é a da dosimetria, a redução da dosimetria. Todo mundo associa esse assunto ao presidente, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos presos do 8 de janeiro. Mas a medida é extensiva a todo condenado do Brasil, a criminoso comum. Como é que o senhor vê essa dimensão da dosimetria, a redução de pena para bandido comum, em contraste com esse avanço do crime organizado hoje sobre as cidades, inclusive pequenas cidades, né? O senhor é de uma cidade pequena, por exemplo, Itiquira, não é isso? Não, Altaquari. Altaquari, uma cidade pequena ali na divisa de Mato Grosso por Mato Grosso do Sul. Eu tenho certeza que quando o senhor foi vereador lá não tinha isso. Não tinha. Hoje já tem. Até cabeça de cidadão que estava envolvido com eles foi decapitada e colocada no trevo da cidade como troféu. Parece coisa de filme de terror, né? Então, mas aí, Kleber, eu também tenho que fazer um parâmetro. Se isso não for terrorismo, o que é terrorismo, então? Queimar o vosso colega, o jornalista Tim Lopes,
colocaram uma pia de pneu, colocaram o jornalista naquele tempo e atearam fogo. Então são certas atitudes. Agora, eu não concordo com a anistia para que ela seja... Eu, Nelson Barbudo, queria uma anistia política, como foi a de... Eu não lembro que foi 74, professor? 1979. 69, né? 69. 69. 79. 79. Fica mais fácil os anistiados da ditadura. Então, pronto. eles não eram criminosos comuns. Ela não se estendeu para todo tipo de prisioneiro que cometeu homicídio, latrocínio. E eu sempre fui contra. Mas, como não houve acordo na redação do projeto... E, aliás, quem fez, professor, o esboço e mandou para a Câmara chama-se Alexandre de Moraes, que a geral e restrita não passaria para só para a turma do 8 de janeiro. Ele disse que esse esboço aqui, se você entregou para o Paulinho da Força, que foi o relator, que também não relataria de outra maneira, e virou esse acordão aí. Foi aprovado. Eu votei porque ela ameniza, pelo menos, o sofrimento dos injustiçados, no meu modo de ver, do 8 de janeiro. E teve que ir junto o que o senhor falou, né? Do criminoso comum. Do criminoso comum, o que eu não concordava, mas não houve outra maneira. E agora, para nossa surpresa, depois do Alexandre de Moraes ter entregado o esboço falando que estava tudo certo, ele suspende a votação do Congresso, onde nós derrubamos o veto, e manda para o Pleno e parou tudo, então... Ele suspendeu só para assim, ele foi provocado também, não foi um ato, Foi. né? Assim, ele Não, acordou hoje e falou, vou canetar. Foi verdade seja um dito. partido que... Isso, verdade Foi, seja né? dita. A né? ABI também. E a ABI Associação também. Brasileira de Imprensa. Então, não foi assim ele que acordou, né? E hoje eu vou fazer uma maldade. Não. Precisa, tem uns memes desses. Eu sempre gosto, Kleber, de falar, mas ele podia ter negado, né? Mas Podia, eu sempre gosto podia. de falar, a verdade tem que ser dita. Ele não foi lá e tomou o projeto sancionado e falou, me dá aqui que eu vou parar. Não foi. Foi um partido e eu me surpreendeu, a Associação Brasileira de Imprensa. Isso aí. Isso aí. Poxa, a Associação Brasileira de Imprensa É se ação envolver. de inconstitucional. Ação de inconstitucionalidade. Isso. Mas eu acho que tinha tanta coisa para essa Associação Brasileira. É pela dimensão do criminoso comum, né? Então, assim, É uma coisa que umas pessoas vê de um espectro de um jeito e outras vê do outro. É muito polêmico, eu acho. Eu vou chamar o professor para participar também, antes da gente colocar as perguntas dos telespectadores, mas não é que nós estamos falando do Alexandre de Moraes, e o senhor já declarou o seu voto, o primeiro voto, inclusive, de senador e o seu apoio para o senador Medeiros, o deputado Medeiros, que é candidato. O que o Medeiros defende, além de querer legislar sobre o Supremo Tribunal Federal? Porque essa pauta parece que é a pauta exclusiva dele até agora. Eu não vi ele falar de outra coisa. O senhor vai assim, por que você não pergunta para ele? Nós estamos chamando ele para vir aqui, eu já chamei ele algumas vezes, ele não está querendo vir. Tá? Por isso que eu estou perguntando para o senhor. Eu não sou advogado do Zé Medeiros e nem assessor de imprensa dele. Mas eu vejo o seguinte, todo candidato, e o senhor sabe mais do que eu, muitas vezes mais, em função do trabalho que o senhor exerce, ele escolhe uma pauta em que a sociedade anseia. E, como um bom analista político, que o Zé Medeiros já participou de 2 ou 3 eleições e foi vencedora, dentre outras pautas, que essa o senhor teria que perguntar para ele, como o senhor falou. Eu já avisei logo, estou aguardando a oportunidade. Não, mas eu não seria grosseiro a responder para o senhor desse jeito, né? Ele tem muitos projetos. Mas eu acho que isso mobiliza, de fato, o interesse da sociedade? Da sociedade. Porque assim, nós sabemos que bolsonarista, da sim. bolha, né? Da bolha bolsonarista, sim. E o nosso Estado
Esse povo bebe até detergente, né? Imagina. No nosso estado, a maioria absoluta, né? Não é a 65% em média. É bolsonarista e por onde a gente anda, queira sim ou queira não, a conversa é eleger senadores para que seja promovido o impeachment Do Xandão. não é só do Xandão, é para que haja moralidade no STF, porque, Kleber, vamos e venhamos, sem paixão política. Houve várias atitudes, não só do Xandão, que, na minha visão, pularam os artigos da Constituição Federal. Não vou lembrar de cabeça, mas são inúmeras situações, e a maioria praticado pelo Alexandre de Moraes. E é um clamor da sociedade. E os candidatos se aproveitam, entre aspas, e declaram de vez que tem coragem. Até o Mauro Mendes, que é o meu segundo candidato, disse que quem deve tem que pagar, e se chegar ele ser eleito, ele vai... Isso aqui, né? Porque lá na... Bom, isso eu tenho que perguntar lá para na ele. frente do Alexandre de Moraes, ele falou outra coisa, eu vi uma matéria sobre isso hoje. Professor. Deputado, fala-se muito, essa não é uma pauta nova, é antiga, mas hoje nós estamos num ano político eleitoral, ela volta com toda a corda, que é a redução da maioridade penal. Fala-se inclusive até 14 anos. O senhor concorda com essa pauta? O senhor é um defensor dessa pauta? E qual a razão, qual a motivação que o leva a defendê-la? Olha, eu sou plenamente favorável à redução da maioridade penal. Nós precisamos ter um estudo mais aprofundado. Eu, na minha cabeça, sem ver o resultado de certos pesquisadores, mas até 16 anos eu sou favorável. Por quê? 16 anos pode votar, né? Pode votar. Se ele pode votar, ele já tem um discernimento e ele tem a capacidade de saber o que é bom ou o que é ruim, porque quem vota sempre quer votar num candidato ou numa pessoa que seja boa para o país. E se ele tem o poder de decidir, ele também tem que ter o poder e o dever de cumprir a Constituição e o Código Penal e o Código de Processo Penal. Por quê? Eu considero que uma pessoa com 16 anos, a gente vê, ele já tem a barba, ele já tem consciência do que é um estupro, do que é um homicídio, do que é um feminicídio, e a gente vê eles trabalhando para o crime organizado, sabendo que ele assumindo a autoria, ele livrará os maiores. Então, eu sou favorável, eu acho que ele tem que responder, sim, pelos atos praticados, principalmente pelos seus crimes. O senhor defende a maioridade, então, a partir dos 16 anos? 16 anos. Tá certo, ficou claro. Aqui duas perguntas, deputado, eu vou fazer elas são basicamente a mesma, eu vou fazer as duas, aí o senhor responde. Pois não. A primeira é do Benedito da Silva Antunes, ele pergunta o seguinte: qual é o projeto que o senhor fez em prol da sociedade que o elegeu? E é a mesma pergunta do Ivan, lá do Cochipó, que ele fala assim: boa noite, bancada, fico feliz em ver o cidadão Nelson em plena recuperação com a bênção de Deus. Agora, politicamente, até este momento, quais foram os projetos do deputado? Não tenho político nem partido de estimação, Ivan, do Cochipó. Veja bem, a turma quer saber dos seus projetos. Isso, eu acho muito bom, agradeço ao Benedito, uma pergunta muito boa, mas as pessoas não acompanham o portal da transparência e não acompanham. Por exemplo, um dos projetos meu, crime por motorista de aplicativo. O aplicativo, ele não responde, por exemplo, o motorista de um aplicativo comete um crime contra uma moça e a plataforma não indeniza ela. Eu fiz um projeto onde a plataforma tem que indenizar. Crime da saidinha, aumenta a pena para presos que cometem crime durante a saidinha temporária. É projeto meu.
Regularização de terras da reforma agrária. Por exemplo, o INCRA não quer custear o mapeamento de terra dos assentados, não quer fazer o GEL, eles querem que os assentados façam. E eu acho que é uma obrigação. Então, nós temos Bolsa Família para quem começa a trabalhar. A turma lá do Nordeste fala, eu não vou trabalhar porque eu perco o Bolsa Família. Daqui também do Mato Grosso. Eu fiz um projeto, professor, onde a pessoa começa a trabalhar, se registra e continua um ano recebendo ainda e vai diminuindo progressivamente e ele não perde o Bolsa Família. Assim, ele tem possibilidade de aumentar o salário, melhorar a estrutura da sua casa e continuar trabalhando. Plano Safra, eu criei uma subcomissão para acompanhar, não tinha uma subcomissão para acompanhar o Plano Safra. Ela ficava a bel prazer do ministro da Agricultura, que no caso era o Fávaro, né? Isenção de imposto para atleta. Veja bem que um atleta brasileiro ganhava um prêmio na corrida de São Silvestre de R$500 mil. Ele tem que pagar imposto sobre o prêmio. Então, Kleber, tem uma lista do meu primeiro mandato muito grande. E se a pessoa procurar, né, o combate ao câncer, que também é uma pauta agora que eu estou destinando 5 milhões, já destinei, para que uma empresa que tem um aplicativo no celular faça o diagnóstico correto do câncer. Por exemplo, você tem uma pinta. Com um simples foto do celular, professor, ela te dá o diagnóstico. É benigna ou é maligna? Olha, quantos dias uma pessoa espera no SUS para fazer um diagnóstico de uma verruga ou de uma pinta? Então, obrigo o governo a destinar recursos para combate ao câncer. Se a gente for falar, regras sobre embargos ambientais, crédito para agricultura familiar, assédio sexual do servidor público, para que esse servidor seja afastado imediatamente para não constrangir a vítima que foi assediada. Porque hoje o cara assedia a colega no serviço público e ele continua trabalhando. E a pessoa se sente constrangida e às vezes chega até a retirar a queixa porque aquele monstrengo que assediou está lá. Aposentadoria de vigilantes, define regras para aposentadoria. Então, meus amigos, Donizete, pode parecer pouco, apenas alguns... Benedito e o Ivan. E o Ivan, muito obrigado. Mas se vocês procurarem, se dedicarem, tem muita coisa ainda, além de ser atuante na Frente Parlamentar da Agricultura, onde existem inúmeros projetos que a gente defende o agro aqui do Mato Grosso, como, por exemplo, quando ONGs querem tirar o Roundup, professor, que é o produto, o glifosato, né? O glifosato, que é o produto que limpa as roças, Kleber. Se tirar o glifosato, acaba praticamente o agro no Mato Grosso. E eu atuo na Frente Parlamentar e nós ganhamos essa demanda e continuamos a usar o glifosato. E tem o marco temporal do saneamento, que eu fui relator, tem o marco temporal das terras indígenas, professor. Então, tem muita coisa, meus amigos, que vocês podem, às vezes, não saber e a gente atua. Sem contar com as emendas que a gente Isso eu ia perguntar, quero até aproveitar para perguntar o seguinte. O senhor foi deputado de situação do governo do Bolsonaro e é deputado de oposição hoje. Mudou alguma coisa nessa trâmite de liberação de emenda? Mudou. Para melhor ou para pior? Para pior. Para a oposição, eles têm que liberar porque é constitucional. É impositiva a emenda, né? Impositiva, inclusive, o nome. Mas eles não têm data marcada. Pode até ter, mas eles conseguem empurrar. E eles estão agora começando a pagar, porque até está findando o governo, né? E eles vão ficar com esse passivo lá e pode complicar. Mas eles emperraram muito e agora, Kleber, até eu estou estranhando, está sendo paga várias emendas. Eu vi recentemente, inclusive, um deputado que vivia dentro das bolhas ideológicas, o deputado Coronel Assis,
já deu uma guinada assim no comportamento dele, pelo menos em nível de internet, distribuindo trator. O que o senhor está priorizando com as suas emendas? Então, saúde. Eu tenho priorizado muito saúde. Por exemplo, para Sinop, já está liberado na conta do prefeito 16 milhões para a saúde, para Barra do Garça 5 milhões para a saúde, e depois tem muitos outros municípios de 500 mil, 1 milhão, 300 mil, então eu tenho priorizado muito, né? E agora eu tenho a emenda de bancada que o atual governador agora, Otaviano Pivetta, eu tenho 25 milhões e inclusive eu tenho uma reunião esta semana com ele para que ele possa liberar os 25 milhões e eu também quero ajudar o agro com patrulha rural, enfim. É uma gama muito grande, né? E agora está sendo liberado até, eu estou estranhando, mas Comemorando, né? E comemorando, Tá, claro, joia. porque ajuda os municípios que estão padecendo muito Necessitando, em né? detrimento ao governo anterior, que os municípios, mesmo com pandemia, tinham mais tranquilidade financeira. Muito bem, por falar em saúde, eu encerro o nosso programa hoje desejando ao senhor mais saúde, que o senhor possa se curar em definitivo dessa doença e possa voltar mais vezes aqui, tá? Com bastante saúde, tá bom? Graças a Deus. Boa noite ao senhor, grato Boa pela noite. presença. E, mais uma vez, eu quero parabenizar, como sempre fiz, professor, em dizer que aqui existe um tratamento decente para com o entrevistado, onde o jornalismo é praticado corretamente, porque, infelizmente, toda profissão tem o joio e o trigo, muitos profissionais chamam a gente para fazerem pegadinhas, para jogar o público contra a gente. Eu até trouxe um vidro de IP hoje, mas o senhor falou que não ia usar. Não, Brincadeira, brincadeira. Eu sei, é claro. E aqui, Boa noite, professor. meus parabéns. Nosso horário estourou. Boa noite a você. Até amanhã às 19h30 com mais um programa Opinião. Brincadeira.